Opa pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo aí mais um Global Azure Bootcamp, né? Dessa vez agora a gente está agora em Floripa, né? Então eu me chamo Rafael, hoje a gente vai apresentar para vocês aí um pouquinho de cyberataque, eu gostaria de mostrar para vocês como que realmente é o portal de defesa da Microsoft, né? O que a gente pode ver dentro do Defender for Endpoint, que é o próprio antivírus da Microsoft, e a gente também explorar um pouquinho de que realmente é o Microsoft Sentinel, como que ele funciona, né? E eu sou uma pessoa que gosta muito de arrumar mão na massa, então a gente vai ter só esse slide agora de introdução, né, da minha apresentação, e o restante da nossa live aqui vai ser realmente mão na massa ali para a gente ver. A gente vai simular um hamster também, né? Algumas coisas eu já deixei pronta, né, para vocês verem os incidentes acontecerem, e a gente também vai simular um isolamento do dispositivo ali, como que vocês conseguem isolar o dispositivo. Então eu me chamo Rafael, é um prazer estar aqui hoje com vocês, né? Eu sou especialista ali a parte de segurança na nuvem de Azure, então nesse meio do caminho, né, eu já consegui algumas certificações ali, como por exemplo as fundamentos, né? Então eu tenho a parte de introdução Azure, segurança Azure e Office 365 também, que realmente precisa muito para quem trabalha com Azure. Eu também tenho algumas certificações de nível Associate, né? Principalmente a que a gente vai abordar hoje, que é essa aqui, Security Operation, que nada mais é que é pegar os portais de defesa da segurança da Microsoft, entender as ferramentas, né? Entender como o Microsoft Sentinel funciona e como que faz a sua implementação. E outras certificações também, né? De realmente prevenção de perda de dados, né? De identidade ali também. E também, por final, eu tenho Cybersecurity Architect ali, Expert também, tá, pessoal? Para quem quer, né, tem LinkedIn, pode escanear o QR Code, pode me acompanhar no LinkedIn. Eu sempre tento postar algo relacionado à segurança Microsoft. Agora eu estou tentando ir para a parte de arquitetura, então sempre estou postando coisas novas lá, coisas do dia a dia realmente, do que está acontecendo, né? Configurações ali que você acaba não achando no YouTube, em algum fórum eu acabo arrumando lá também. Então pode me escanear aí o QR Code, por favor, me segue lá também, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me chamar, eu sou muito acessível, pode mandar mensagem, tá? Eu sou muito acessível nesse ponto. Então, o Rafael, né, realmente é especialista ali na parte de Azure, né, focado mais em segurança. Além disso, eu tenho pós-graduação, sou formado em sistema de informação com foco em pós-graduação em redes, né, de computadores. Então, eu já comecei ali, iniciando a carreira em segurança e agora eu também tenho pós-graduação em perícia forense também. Atuo trabalhando como Cloud Security, especialmente em Azure e um pouquinho também de AWS, ali na Teltec Solution também de Florianópolis, tá, pessoal? Então, nosso resumo aqui hoje, pessoal, é realmente ver um pouquinho sobre Ransom, um pouquinho realmente das ferramentas de defesa da Microsoft que a gente consegue evitar esse tipo de Ransom e também um pouquinho a abordagem de Microsoft Sentinel. Então, vamos lá, pessoal. Para quem nunca viu o Azure, né, como que eu entro dentro do portal do Azure, tá? Então, a gente já tem algumas máquinas ali. Então, a gente vai portal.azure.com. Quando a gente digita isso, vai fazer login com a sua credencial, tudo mais. E aqui dentro a gente tem uma assinatura, que é onde que a gente faz esses laboratórios nossos, né? Então, por exemplo, aqui em máquinas virtuais eu já deixei uma máquina virtual pronta para a gente vai usar como foco a como antivírus aqui, a gente vai desabilitar o antivírus, fazer o onboard dela, que eu vou explicar o que é esse onboard, tá? Então, para quem não conhece, o primeiro passo é realmente acessar o portal.azure.com e aqui a gente tem as nossas máquinas ali. Nesse ponto aqui também eu vou passar algumas URLs para vocês verem como que a gente consegue baixar realmente um hamster ali. Então, pessoal, como que eu acesso o portal de defesa da Microsoft, onde que fica alocadas, centralizadas as ferramentas de segurança? Então, o primeiro passo, pessoal, é acessar o security.microsoft. Quando a gente acessa essa página, a gente cai dentro da portal descentralizado de segurança da Microsoft. Aqui vai ter tudo. Eu tenho a parte de incidentes, eu tenho a parte de alertas, eu tenho a parte de exposição também, que agora é novo também. Eu tenho a parte de dispositivos, a gente vai abordar um pouquinho de dispositivo, eu acho bem bacana para vocês verem o quão a Microsoft consegue trazer informações dos nossos dispositivos. E a gente tem a parte de endpoint também, que a gente consegue ver a parte de vulnerabilidade. Agora também o Defender for Identity também localizado aqui dentro. Defender for Office 365 a gente consegue ver aqui também. Cloud Apps para monitorar seus aplicativos e como que está o tráfego deles também a gente consegue monitorar. Relatórios e também o mais importante de configurações. Então o primeiro passo aqui, pessoal,
para a gente ver é começar a pegar a nossa máquina e a gente vai falar, a gente fazer o que fala de onboard, ou seja, trazer ela para o Azure, trazer para ela começar a criar política e realmente ter uma proteção 100% ali. Como que a gente faz esse onboard? A gente clica em Settings e a gente vai em Endpoint. Então a gente vai ingressar nossa máquina no antivírus da Microsoft. Quando eu abro aqui, eu tenho uma série de configurações que a gente pode passar também para vocês verem um pouquinho dessas configurações. A gente vai passar para baixo e a gente vem em onboard. E aqui a gente vai selecionar qual versão do sistema operacional que a gente quer. No caso aqui o Windows 10 e o Windows 11, que a nossa máquina virtual está rodando. Vem e faz o download. É apenas um script que a gente precisa executar. E quando a gente executa, ela realmente vai aparecer aqui em dispositivos aqui em cima. Então, depois que a gente faz ali o download, né, eu já passei esse arquivo aqui para nossa máquina. Deixa eu abrir ela aqui. Aqui a gente está com a nossa máquina é a 224, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a primeira coisa que a gente vai simular, a gente nem vai fazer um onboard agora, tá, pessoal? A gente realmente vai simular um ataque de ransomware com algumas opções do próprio Defender habilitada. Para quem não conhece, né, quase praticamente todos os computadores já vinham Defender habilitado, né, do computador. Então a gente já vai tentar executar um ransomware usando essas defesas primeira, tá, pessoal? Como que a gente faz isso? Na barra de pesquisa do Windows, ali vai estar preto por conta de alguns detalhes, mas a gente vai procurar por segurança ou security, tá, pessoal? Então a gente procurando aqui o security vai abrir a interface do Defender for Endpoint para a gente fazer as configurações. E aqui a gente vai habilitar tudo. A gente vai tentar rodar realmente um ransomware aqui dentro com a defesa, a defesa da Microsoft para ver se realmente esse antivírus da Microsoft é tudo isso mesmo. Tá? Então a gente vem em vírus e threat, a gente vem em gerenciamento. Aqui eu consigo tanto desabilitar ou habilitar, tá, pessoal? Então a gente vai deixar todos habilitados. Muito importante, esse aqui é o principal ponto. Se o seu computador não tiver ativado, por favor, ative, que realmente ele verifica na nuvem ali. A gente fala que é um antivírus de próxima geração, que ele vai verificando na nuvem ali as informações ali para te manter mais protegido. E aqui em aplicativos também, reputação a gente deixa todos esses marcados, tá? Inclusive bloquear o app e os downloads. Então ele verifica a reputação dos aplicativos para fazer o bloqueio. Nesse caso, pessoal, a gente tem uma página aqui URL, né? Que é a do GitHub, tá? Então, se vocês quiserem acessar, fica à vontade, que tem todos os ranços aqui. Então, a gente usa muito para fazer teste. A gente vai usar o WannaCry, então realmente é só fazer o download aqui. Então, ele faz o download aqui pra gente, tá? E a gente vai tentar executar ele na nossa máquina que realmente está com antivírus. O WannaCry é um ransomware muito antigo, mas a gente vai explicar como que você pode proteger com os ransomwares mais atuais também, tá? Então, vamos tentar executar. Quando a gente realmente arruma a senha, olha para você ver, ele já fala que realmente é um arquivo malicioso, né? Então, ele já fala aqui, ó, encontrado um ransomware aqui, já faz todas essas proteções ali por trás para a gente, tá, pessoal? Um ponto muito importante para quem está mexendo com ransomware, tá? Eu consigo ter uma proteção extra. Vamos supor, né, que a ransomware está sendo lançado a todo momento, as técnicas, né, dos invasores estão realmente sendo inovadoras, tá? E vamos supor que esse ransomware ele consegue passar aqui pra gente. E a gente tem um detalhe muito importante. A gente voltando naquela aba de segurança, agora a Microsoft traz pra gente, né, em Virus Thread, a parte de proteção de ransomware. O que que isso aqui vai fazer, tá, pessoal? Ele realmente vai monitorar algumas pastas por padrão. Quando a gente habilita isso, ele já vai monitorar quais pastas. Todas essas pastas aqui, que seria o desktop, os documentos, não seria as pastas do usuário por padrão. Então ele vai monitorar todo acesso não autorizado ali de modificação daqueles arquivos, né, por trás ali. E quando realmente ele verifica, ele já faz o bloqueio e já vê que é um ransomware. Então, Rafael, eu tô rodando o WannaCry, realmente ele ia bloquear, mas quando é novo, o ransomware novo de 2024, ele tem essa proteção extra. Então, se você está com o seu computador, habilita isso. Se você usa o Defender for Endpoint dentro da sua empresa, começa a verificar isso. E aqui eu consigo adicionar outras pastas, né? Então, às vezes a gente tem servidores ou outras pastas que a gente cria ali dentro do disco C e quer proteger. A gente consegue realmente trazer essas outras pastas para ter essa proteção extra. E agora, pessoal, a gente vai desabilitar tudo. A gente vai rodar o ransomware realmente dentro dessa máquina aqui para ver o que acontece, tá? Então, em Virus Threat Protect, a gente vai em gerenciar aqui. A gente vai realmente desativar toda a proteção. Ó, ele já está alertando a gente aqui.
vamos desabilitar de aplicativo também, para ele realmente deixar passar tudo, tá? O segundo passo aqui é realmente, tá pessoal, fazer o onboard, ou seja, a gente vai rodar o Ransom para ele reportar para a nuvem para a gente conseguir acompanhar os incidentes lá. Lá eu já deixei um incidente já montado para vocês verem, porque realmente já tem toda a análise, todo o tráfego ali. Mas o mais importante é realmente a gente passar como que a gente passa esse onboard, né, para ele passar lá essas informações. Então aqui eu já deixei o script, é aquele script que a gente baixou. E aqui a gente só executa e arruma como Y ali para confirmar e ele automaticamente já faz o ingresso lá no nosso portal que a gente vai mostrar para vocês. Feito o ingresso, tudo que acontecer aqui agora vai ser reportado lá dentro do nosso portal. O ingresso pode demorar 10, 20, 30 minutos, uma hora, tá pessoal? Então, por isso realmente eu não consigo mostrar em tempo real, mas eu já tenho um lá para mostrar para vocês. Se realmente esse board, né, esse board foi em 10, 5 minutos que eu já peguei, a gente vai conseguir acompanhar em tempo real lá. Então a gente vai pegar o nosso, né, o nosso Rancer aqui agora, a gente vai rodar o nosso WannaCry de novo e vamos ver o que acontece agora, né, com as nossas defesas realmente desabilitadas ali. Olha para você ver, ele já está sendo executado o nosso Rancer, já apareceu aqui realmente, né, a mensagem ali, ele vai entrar ainda, vai dizer criptografia. Então realmente agora a gente pegou o Rancer dentro dessa máquina virtual agora. Rafael, e agora? Como que a gente faz para evitar esse tipo de ranço? Como que a gente isola essa máquina o mais rápido possível? É o que a gente vai ver agora dentro das soluções Microsoft, além de ver um pouquinho também do portal de defesa ali, que ele pode fazer. Então, à medida que ele está aqui realmente, agora ele vai, né, passar no nosso portal lá de defesa. Então, se a gente habilitar, por exemplo, agora o nosso antivírus que estava desabilitado, né, deixa eu ativar ele aqui agora. Realmente, vamos ativar, então a gente vai ativar tudo e agora ele vai começar a fazer realmente uma luta contra o Hanser para evitar esse tipo de proliferação aqui dentro da nossa máquina. E ao mesmo tempo ele vai reportar para a nuvem para a gente ter algumas ações lá dentro, como por exemplo o isolamento desse dispositivo, a gente consegue entrar dentro desses dispositivos também, tá? A partir de agora, né, ele demora um pouquinho lá, mas ele já vai trazer algumas informações que realmente o Defend Front Point já está lutando contra esse ransomware para tentar remover, para tentar evitar que ele se espalhe dentro dessa máquina aqui também, tá? Então, pessoal, como a gente fez o onboard, a gente vai voltar aqui agora no portal. Se a gente vir em devices aqui, esse dispositivo ele demora um pouquinho a aparecer, mas eu já tenho 3 outros dispositivos aqui dentro, tá, pessoal? Aqui dentro, deixa eu só cancelar o som dele aqui para não apitar para vocês. Então aqui dentro eu já tenho algumas máquinas aqui não. Então, por exemplo, eu tenho o antivírus 10, por exemplo, que está altamente em risco, pessoal. Então, para mim acessar essa aba, eu só venho aqui em device. Então, opa, deixa eu voltar aqui então. Particularmente, eu clico aqui em Sem Antivírus e aqui eu já abro algumas configurações que eu tenho dentro da máquina, tá? Em relação a Defender for Endpoint, tá? Aqui que eu consigo já ver, eu consigo ver o sistema operacional dela. Olha que bacana, eu consigo ver quem tá logou nessa máquina, então isso é muito importante pra gente. Eu consigo ver a parte do Defender for Endpoint, que é nosso antivírus realmente a parte está ativa, como ele está ativo, tá? Então o antivírus pode ter dois modos ali, passivo ou ativo. Nesse caso ele está ativo, ou seja, ele está trazendo a proteção para vocês. Caso você tenha outro antivírus, consiga usar o Defender for Endpoint conjunto, consegue usar em conjunto também, tá? Então você pode ter os dois antivírus, você pode ter o teu pessoal e pode ter o Defender da Microsoft ali embutido ali para ter um pouquinho mais de proteção também. Então eu consigo ver outras informações de segurança aqui, né, de atualizações. E aqui dentro, pessoal, um ponto muito importante que no topo superior direito, nos 3 pontinhos, eu consigo realmente ter algumas informações. O mais importante que é pegou, por exemplo, o ransomware, pegou alguma algum bloqueio de arquivo, eu consigo rodar esse antivírus aqui dentro. Eu não preciso passar realmente, né, para o meu usuário. Então eu venho, rodo aqui, marco aqui, escrevo o comentário, né? Então eu tenho o Quick, que é realmente o escaneamento rápido, ou o Full, então eu não preciso, entre em contato com o usuário para rodar o escaneamento, que você teve um ransomware, né? A gente consegue rodar por aqui e acompanhar quando ele finalizar também, tá? E o mais importante que a gente vai deixar para você por último, tá, pessoal? Que é realmente a parte de isolamento também, tá, pessoal? Acho que essa marca aqui eu já fiz o isolamento. Deixa eu entrar aqui em outra, que aqui em outra já vai ter pra gente o isolamento também de dispositivos se tiver habilitado também, tá?
Então, aqui dentro, pessoal, a gente tem nesses menus aqui a parte de rodar o antivírus, eu tenho a parte de live response também, tá? Nada mais é que a parte de entrar dentro dos dispositivos também. Aqui ainda não está aparecendo, mas tem uma parte de isolar também os dispositivos, tá? Possivelmente eu fiz algumas configurações ali e ele acabou sumindo, mas a gente tem uma automação para ele fazer ali. Mas quando você tiver com o seu Defender for Endpoint, realmente ele vai ter a parte de isolamento. Ah, aqui pessoal, acabei achando, desculpa, realmente já está isolado esse dispositivo. E a gente tem aqui a parte de, deixa eu ver aqui em outro dispositivo, pessoal, você já tem essa opção de isolamento. Deixa eu ver. Pessoal, possivelmente quando entrar então a nossa nova máquina, ele vai ter, tá? Aqui tá como só liberação, tá? Deixa eu só arrumar aqui para ver se ele libera a parte de isolamento aqui pra gente ver. Mas aqui em vez de release, ou seja, liberar, vai ter isolar. Então você consegue fazer o isolamento da sua máquina por aqui, tá, pessoal? Então o mais importante é, pegou o Rense, eu consigo vir cá e fazer o isolamento desse dispositivo por aqui dentro desse portal. E o mais importante que é diferencial de outras ferramentas, que você consegue realmente deixar a comunicação do usuário ainda ativa, ou seja, o Teams funcionando e o Outlook funcionando. Além de ter o Live Response, que realmente você consegue entrar dentro da máquina aqui dentro. Aqui precisa ter algumas funções ativadas, a gente vai ativar aqui agora também. Então, pessoal, para estar todas essas ferramentas ativas, a gente realmente precisa ir em configurações, endpoint, e aqui dentro realmente a gente precisa realmente ativar essas informações. Por exemplo, eu quero bloquear o arquivo, ou realmente permitir arquivo, eu preciso marcar. Eu preciso também deixar marcado para resolver nossos alertas. Então, quando tem um alerta ali de bloqueio ou de rensa, ele vai tentar realmente resolver para a gente, tá? Então a gente tem a parte de indicadores, ou seja, bloqueios de URL, então a gente consegue bloquear alguma URL específica. Eu tenho o Temper Protect aqui, eu não vou habilitar, senão ele vai sobrepor minhas configurações, ou seja, por padrão, eu não vou deixar o usuário mexer naquelas configurações que a gente fez, eu consigo vir cá e deixar pré-definidas essas configurações, tá? E aqui também, um pouquinho embaixo, eu consigo também deixar o Web Content Filtering habilitado, ou seja, eu consigo bloquear categorias, por exemplo, redes sociais, vai bloquear todas as redes sociais, eu consigo usar as exceções também, tá? E aqui eu tenho o Live Response também, se eu quero entrar dentro da máquina, eu preciso deixar marcado. Por padrão, essa opção ela demora um pouquinho, mas quando você faz essa habilitação, eu consigo, por exemplo, ir lá na máquina. Ó, tem até 4 aqui, então acabou de entrar a nossa máquina. Eu consigo, por exemplo, entrar dentro da nossa máquina aqui. Eu vou pegar essa aqui, ó, com antivírus. E aqui, pessoal, eu consigo realmente, deixa eu ver se ela vai dar certo. Clicar em ainda está desabilitada, ela demora um pouquinho, mas depois que eu habilito aquela função, ele realmente consegue fazer entrar dentro da máquina via PowerShell e coletar as informações. Como essa máquina acabou de entrar, eu já tenho o isolate de device. Então aqui, ó, é aquela informação que eu estou falando. Eu quero isolar esse computador, mas eu quero permitir só o Outlook e o Teams que esteja rodando aqui. A gente tem essa opção aqui também. Ainda dentro do Defender for Endpoint, aqui dentro, ainda está coletando as informações, tá, pessoal? Vou abrir uma máquina que já tem algumas informações, que é muito importante a gente explorar um pouquinho aqui dentro das configurações. Então, a gente traz o tipo de risco que essa máquina realmente tem. Então, ela já está com vários alertas em cima dessa máquina aqui, o tipo de exposição, tá? Os incidentes e alertas, se realmente tiver, eu vou mudar aqui para 6 meses aqui. Então, se realmente tiver algo relacionado a essa máquina, ele já vai trazer para mim. Então, realmente teve algo relacionado a ransomware nessa máquina aqui para a gente. Então, ele traz essas informações aqui que a gente vai conseguir abrir já já. O timeline também, então eu consigo ver todo o passo a passo, todo o processo que realmente teve nessa máquina aqui. Se tiver durante 30 dias aqui, ele vai conseguir ver. Então, tudo que é conexão saída, tudo que é ransomware rodando, aonde ele foi, qual arquivo que ele foi. Olha que legal, pessoal. Se realmente fez alguma alteração de registro, se eu clico aqui, por exemplo, ele vai trazer para mim toda a parte de alteração de registro e quando ocorreu isso também. Então, ele é bem completo, ele vai trazer todas as informações relacionadas aquele dispositivo. Se você tem alguma informação de correção de segurança através de ransomware ou outras ferramentas, ele vai trazer para a gente toda essa parte. Então tudo isso aqui é para realmente evitar um ransomware, evitar algum outro arquivo malicioso que realmente pode estar ali, alguma vulnerabilidade de correção que você precisa. Por exemplo, ó, você precisa utilizar o Edge porque realmente tem a parte de vulnerabilidade que a gente vai entrar ali também. Então você consegue ver essa parte aqui também, tá?
E pessoal, para a gente não estender muito, então a gente vai aqui em incidentes e alertas, tá? Que a nossa live está dando quase 20 minutos, a gente tem um pouquinho de Sentinel ainda. Então a gente vai em incidentes, aqui ele já vai trazer algumas coisas para mim, tá? Envolvendo ali aquele dispositivo. Então se eu clico aqui em cima do nosso alerta, vamos ver o que ele já trouxe. Ó, ele já trouxe algumas coisinhas, ainda não trouxe como tudo, tá? Mas ele já trouxe aqui o nome da marca, qual que são os usuários realmente, os arquivos aqui, né? Se eu clicar aqui, eu consigo ver dois arquivos ali sendo envolvido, mas ainda ele vai trazer mais informações. Eu vou entrar num aqui que a gente já tem e olha que bacana que ele funciona. Ele vai trazer todos os alertas, né, todo o path dele ali, o que aconteceu, todo o passo a passo e aqui no meio, né, o administrador, os arquivos. E o mais legal, pessoal, quando a gente tem arquivos aqui dentro, a gente consegue realmente clicar no arquivo e a própria Microsoft, junto com o vírus todo, ele consegue verificar esse arquivo. Eu não preciso passar para o meu analista e falar, ó, verifica se isso é um phishing, se isso é um arquivo malicioso. E realmente ele consegue, a Microsoft faz essa integração com o vírus todo, então eu só clico aqui em cima e olha para você ver, pessoal. Aqui ele vai trazer para mim todo o escaneamento do vírus todos para a gente ver. Então, Trojan, Ransom, WannaCry, olha aqui, já saiu para mim que é o WannaCry. Então, nesse momento ali, meu analista já consegue fazer outras tratativas também. Então, para os 5 arquivos que ele rodou, ele já fez esse escaneamento para a gente, tá, pessoal? Então, realmente é uma ferramenta bem completa. E ele traz alguns hash aqui, alguns, né, para você fazer o bloqueio, se você quiser fazer dentro da sua empresa, se você realmente tem alguma parte ali de gerenciamento desses bloqueios também. Se tiver algum autor, ele traz também autor, né, se realmente se for outros programas. E ele também traz algumas coisas, informações bem legal, ó, em torno do mundo ele já viu algumas informações relacionadas a esse o WannaCry, então ele traz essas informações aqui também, ele traz algumas coisas relacionadas ao dispositivo. Quando você viu esse arquivo, ele faz essa relação, né? Ah, se teve outro dispositivo que pegou, então ele faz essa relação também. Mas o que eu quero mostrar para vocês também, pessoal, é os processos. Então a gente consegue ver todos os processos do que está acontecendo, tá? Então a gente consegue abrir e ele também é vinculado com o vírus todo. Eu clico aqui, por exemplo, ele vai abrir realmente aquele processo ali, né? Que ele fez o escaneamento para a gente ali também, tá? E aqui, pessoal, muito importante que eu quero mostrar para vocês é que nessa timeline, se eu clico, por exemplo, olha que bacana essa timeline, ele já vai expandir para mim todo o passo a passo do que o Hansel está fazendo. Ó, então alguma coisa relacionada ao OneDrive, porque esse Hansel ele deleta backup. Quando eu falo deleta backup, ele vai lá na pasta do OneDrive e deleta os arquivos, deleta, tenta deletar tudo. Ele, por exemplo, deixa eu ver se ele mostrou aqui. Mas a gente vai, se eu não me engano, mais pra frente a gente vai ver alguma coisa relacionada a backup que ele consegue ir lá e deletar também. Mas olha que bacana, pessoal, ele já trouxe todo o gráfico aqui pra gente. A gente pode, por exemplo, nesse caso aqui ele foi bloqueado já, né? Porque a gente tem aquela opção lá de marcar para resolver os nossos alertas, mas ele traz toda a parte pra gente, ó. Vou abrir, por exemplo, a parte do alerta. Então ele, ó, olha que bacana, tudo isso aqui, pessoal. Então todos os alertas que vocês tiverem em relação usando o Defender for Endpoint é desse mesmo jeito aqui, tá? E aqui dentro eu consigo, por exemplo, baixar até o arquivo, né? O arquivo que foi executado, tá? Eu consigo realmente fazer a parte de gerenciamento de indicadores, ou seja, fazer esse bloqueio já também. Eu consigo tirar, por exemplo, da quarentena. Então você já tem essas informações. Então, olha que muito bacana que realmente o Defender for Endpoint ele consegue ir um pouquinho mais além ali do que os outros antivírus para trazer essa timeline ali, além daqueles processos que a gente tem em dispositivo para a gente verificar tudo também, tá? Deixa eu voltar aqui em incidentes ainda, pessoal. Vamos acessar ele aqui. Então ele traz também toda essa timeline, mas ele também traz todos os alertas realmente vinculado aqui, pessoal. Olha aqui que bacana, pessoal. Olha que bacana o que aconteceu para a gente. Lembra que eu falei que a gente ia ter uma automação para isolar o dispositivo com Sentinel? Olha para você ver o que acabou de acontecer. A nossa máquina acabou sendo isolada porque realmente pegou ransom, que a gente vai entrar lá e vai mostrar um pouquinho de como foi feita essa automação. Então eu não preciso, né, realmente ir lá na meu device e clicar em isolar. Eu tenho essa automação, eu tenho esse Sentinel que ele vai verificar esses incidentes acontecendo e vai isolar para mim, sem realmente meu analista precisar comunicar ao usuário, que às vezes está rodando algum ransom ali por trás, começa na unidade ali, alguns arquivos ali, o usuário nem vê.
Mas aí a gente tem o Sentinel ali para fazer toda essa orquestração, para fazer esse bloqueio que a gente vai ver agora, tá, pessoal? Então, só passando aqui em alertas, a gente tem todos esses alertas aqui. E aqui, ó, a gente tem a parte de backup realmente foi deletada. E aqui a gente tem tudo que é envolvido. Se eu tiver algum outro dispositivo com movimentos laterais ali, eu vou conseguir acompanhar aqui também, tá? Investigações também eu tenho alguns dados ali, mas o mais importante é as evidências ali. Ele vai te trazer todas as evidências ali. Se você precisa abrir uma abertura de chamada de TI, algum outro processo, você tem todas essas evidências aqui para a gente acompanhar, tá, pessoal? Pessoal, esse aqui é uma parte muito simples que a gente vai ter realmente ali do Defender for Endpoint que vocês viram. Toda a parte ali de Ransom, realmente como o ataque, como que vai gerar os alertas também. Mas a gente tem como proteger como Ransom agora com essa parte de exposição aqui também da Microsoft. A gente chama isso de iniciativa. Aqui dentro de iniciativa, por exemplo, a gente tem um próprio para Ransom. Olha aqui que bacana. Se eu clico aqui, pessoal, deixa eu tentar ver se eu abro essa página. E ela já vai ter aqui para mim recomendações para mim evitar que esse ransom realmente seja pego novamente. Olha o tanto de recomendações que vocês já têm, isso é novo, a Microsoft acabou de trazer para a gente. Então, tudo isso, pessoal, eu preciso fazer para evitar esse tipo de ransom acontecendo. Então, por exemplo, bloquear aqui realmente parte de drives assinados. Tá? Eu clico aqui em cima, ele vai me trazer todo o overview aqui para mim, como que eu faço a remediação, onde que eu faço, se realmente eu tenho algum dispositivo, né, exposto a essa vulnerabilidade, a essas recomendações que ele está falando para mim. Então ele consegue trazer isso tudo para vocês para evitar esse ransom que acabou de acontecer. E além dessa iniciativa, ele consegue trazer outras iniciativas, tá, pessoal? Então ele tem de 365, ele tem de e-mail, então vocês podem explorar. Quero começar a melhorar a minha segurança dentro de casa, dentro da minha empresa, eu posso vir cá e começar a olhar isso também. Aqui também eu tenho o caminho de ataques, ataque path, se eu não me engano, deixa eu ver, eu acho que ele ainda não acabou de fazer, mas ele consegue ver onde o atacante pode explorar a vulnerabilidade, onde o atacante pode fazer um caminho de ataque, vocês conseguem ver aqui quais são esses possíveis caminhos para evitar. E o mais importante também, o Security Score, muito importante, que é realmente ele vai te dar uma pontuação de como que está a sua segurança, e aqui ele vai falar, ó, como está realmente a sua segurança em relação ao dispositivo, aplicativo e identidade, e ele vai te dar algumas recomendações para você fazer para melhorar um ataque de ransom, para melhorar a parte de proteção de e-mail aqui dentro também. Um pouquinho mais para baixo aqui, dá, pessoal, a gente tem Data Connector também, que eu consigo trazer outras ferramentas agora para dentro aqui para realmente ter alguns outros insights. Por exemplo, o Rapid7 e o Qualys eu consigo trazer essas duas ferramentas também. E ServiceNow agora também eu consigo trazer essas ferramentas. E antes da gente partir para o Sentinel, a gente também tem a parte de vulnerabilidade, que essa é bem bacana, pessoal. Quero ver tudo o que está acontecendo de vulnerabilidade, que pode ter um ataque ali vinculado a um ransom, ou uma exploração ali da nossa vulnerabilidade. Eu consigo realmente vir aqui, por exemplo, no meu dashboard, eu consigo ver a exposição que meus dispositivos está. Então, precisa realmente correr, né, arrumar as nossas vulnerabilidades, ativar nossas proteções contra ransom para aumentar isso também, tá, pessoal? Então a gente consegue ver. E aqui mais legal, ó, quais são as vulnerabilidades por software, né? Realmente ele vai trazer se a gente tiver aqui. Porque se a gente vem aqui em recomendações, pessoal, realmente ele vai trazer todas as recomendações que eu preciso fazer dentro da minha máquina para evitar esse tipo de ataque que a gente teve, para evitar outros tipos de ataque relacionado a e-mail, tá? Então bloquear todos os processos, né? Filhos ali que o Office cria, por exemplo, eu clico em cima, ele vai me dar aqui realmente todas essas recomendações aqui, as remediações, os dispositivos realmente estão expostos ali. Ah, eu preciso atualizar, por exemplo, algum dispositivo. Ó, eu tenho 7 CVE relacionado, né, realmente a isso, né? Então eu consigo vir cá e ver o CVE. Por que realmente está me falando para atualizar o, o Edge ali? Ele vai te dar todas essas opções para vocês realmente abrir ali e verificar ali por que eu preciso atualizar. E aqui é onde que ele está instalado. Então você consegue fazer esse gerenciamento de vulnerabilidade por aqui também, tá, pessoal? Então muito importante a gente estar conhecendo esse pouquinho de Defender for Endpoint para evitar esse tipo de ransom, para evitar outros tipos de ataque. Pessoal, tá dando 30 minutinhos, a gente já vai entrar então no Sentinel. Como que ele evitou esse tipo de ataque? Então, pessoal, o Sentinel nada mais é que a gente vai voltar no portal .azure.com. No topo superior a gente vai digitar
Então, Microsoft Sentinel, a gente vai abrir o nosso Microsoft Sentinel. O Microsoft Sentinel, pessoal, é um CIEM que ele vai correlacionar os dados. A gente vai abrir esse conector de dados, mostrar para vocês rapidinho como que correlaciona, ou seja, ele ingere esses dados, verifica esses dados, tá? Então a gente vai entrar nas fontes de dados deles para vocês verem. E aqui a gente já fez a criação dele, então a gente vai entrar dentro desse Microsoft Sentinel aqui dentro. E aqui dentro, pessoal, vocês podem ver já, a gente já tem a tela inicial dele, a gente já tem 3 incidentes, tá? Então eu tenho tanto a nova visão como a antiga visão. Eu consigo aqui no topo superior trocar para a antiga visão aqui também. Aqui eu tenho a quantidade de tempo, então eu consigo trocar para 24, 7 dias e 30 dias. Se eu deixo 30 dias, ele já vai trazer um pouco mais de eventos para a gente, ou seja, gestão desses logs. E aqui a gente traz os nossos incidentes que a gente teve nos últimos 30 dias. Eu também consigo trazer um dashboard aqui bem simplesinho, né, para a gente ver, mas o que a gente mais está usando é a nova visão, então eu vou trocar aqui, porque ela tem um ponto muito importante. E aqui a gente já troca, a gente já traz, né, os últimos incidentes nas 24 horas, né? Então a gente teve 2 novos, né, e um fechado aqui. Eu consigo trazer por severidade também para a gente verificar como que tá. E aqui mais importante é uma parte que vai destacar muito de outras ferramentas é eu consigo trazer o tempo médio que o meu analista está demorando para fechar incidente e para abrir para fechar incidente ou para reconhecer incidente. Isso aqui é o diferencial do Sentinel que traz agora também, pessoal, novinho para vocês ali. Aqui embaixo eu tenho os conectores de dados, ou seja, as fontes de onde estão vindo a ingestão de dados, né? Como que o Defender Point passou esses dados, né, para o Sentinel fazer esse isolamento para gente. E aqui as nossas regras de análise, ou seja, as regras que vão ficar rodando ali periodicamente para verificar se teve algum incidente ali ou algo relacionado ali. Mas o ponto principal, pessoal, é a gente ir em conector de dados aqui no canto esquerdo. Quando a gente vai em conectores de dados, a gente vai ver algumas fontes conectadas, tá, pessoal? Então a gente tem o Defender Front Point e o XDR aqui. Quando a gente conecta o XDR, todos esses conectores, ou seja, vão ser integrados automaticamente. É bem simples. Eu só abro a página. Eu quero que envie informações do Defender Front Point, quero que envie informações do Office 365, é aqui que eu faço as configurações. Olha que nível que a gente já chega. Aqui a gente já está configurando, ou seja, todos os incidentes no portais que a gente estava vendo agora, aqui incidente de ransom, ele vai passar para o nosso Sentinel. É só um clique e você consegue fazer essa ingestão desses dados. Nos outros CIEMs você precisa de uma API, você precisa de um aplicativo para fazer isso. Então, passando um pouquinho para baixo, olha que legal, ponto de extremidade, eu consigo ingerir tudo essas informações. Eu consigo ingerir arquivos, eu consigo ingerir eventos, eu consigo ingerir a parte de network, tudo que está conexão de saída, entrada, tudo isso aqui dentro do Sentinel, tá, pessoal? Aqui eu fiz a ingestão só dos incidentes e alertas, tá? Mas ele estende também para o Office 365. Eu cliquei no e-mail, numa URL maliciosa, eu vou saber qual é essa URL maliciosa, onde ele clicou, qual o arquivo que é, então consigo fazer toda essa parte aqui dentro também. Cloud Apps, a gente tem a parte Cloud Apps também aqui, de eventos Cloud App, Defender for Identity também, a gente consegue verificar isso. Isso aqui é só um conector de muito, pessoal. A gente tem aqui no Hub de conteúdo, que seria a lojinha ali dentro do Microsoft, que a gente consegue trazer muito mais ferramentas, tá? Então, por exemplo, a, a gente tem ali, deixa eu trazer Cisco, a gente tem Cisco Umbrella, a gente tem AWS. Então, aqui, como que eu faço para instalar um conector? Marco aqui e venho instalar conector. Então, ele automaticamente vai instalar. Eu tenho, se não me engano, acho que mais do Azure, ó, Azure Active. Eu quero ver tudo o que está acontecendo na minha assinatura, na minha conta. Vou marcar aqui e mandar, por exemplo, instalar. Ele vai fazer essa instalação e depois a gente só precisa ir lá dentro do conector e fazer a configuração dele para coletar o que você realmente quer coletar, né? Então, eu quero Google Chrome, vou marcar Google Chrome e vou marcar aqui para instalar também. Ele vai fazer essa instalação. Depois que ele instala, é bem rapidinho, pessoal. A gente vem só em conector de dados, ele vai instalar aqui, mas ele vai aparecer aqui para a gente e a gente vai clicar do mesmo jeito que a gente fez no XDR e fazer a conexão. Quando a gente fala de Sente com Microsoft, pessoal, é muito rápido as conexões, é só um clique ele faz essas conexões ali, tá? Realmente outros CIEMs ali precisa ter alguma configuração mais. Então aqui, por exemplo, é só clicar em Azure Active,
abro, por exemplo, o Azure Active, quero informações do meu Azure, e aqui a gente segue aqui ele faz viés reports, dá o next ali, faz a criação, e ele já está ingerindo nossos dados, tá? Para a gente ver que realmente os dados estão sendo ingeridos, a gente clica aqui, por exemplo, no XDR, e passando um pouquinho para baixo no nosso menu, do lado direito, deixa eu passar a foto para cá, a gente consegue realmente ver aqui que a gente tem um dashboard aqui, realmente como que está sendo ingerido, tá, pessoal? Então, essa é a parte, pessoal, que a gente consegue ver os conectores de dados. E antes da gente abrir os incidentes, a gente também precisa ver sobre a regra de análise. O que seriam as regras de análise? As regras de análise nada mais do que são regras que vão ficar verificando periodicamente se realmente um incidente ou um alerta está acontecendo, tá? Por exemplo, eu tenho aqui essa regra aqui, ó, login single factor. Ela realmente é um KQL, é uma linguagem realmente da própria Microsoft ali, pessoal, para vocês fazerem as configurações. Deixa eu editar ela aqui para não atrapalhar vocês. Então, quando eu edito ela aqui, pessoal, ela vem realmente o nome aqui que você quer que realmente ela. Então, toda vez que o usuário logar, por exemplo, sem MFA, ele vai ser alertado, tá? Ele vai criar um incidente para mim. E aqui dentro eu tenho o KQL que é realmente a configuração. Então eu consigo vir cá e realmente alterar esse KQL ali para realmente nas configurações que eu quero. E aqui muito importante, quanto tempo que ele vai analisar para mim esses eventos que estão sendo ingeridos. Ingerido através dos conectores que a gente acabou de fazer ali, acabou de mostrar também, tá? Então, essas aqui são a regra. Então, depois que a gente faz a conexão dos dados e das regras, e a gente criou os incidentes, tá, pessoal? Por isso que aqui a gente vem em incidentes agora na parte esquerda, ele vai ter aqui, ó, pra gente incidente de Hansel, incidente de multistage. Por quê? Porque a gente tem as regras criadas e a gente tem os conectores criados. E aqui a gente começa a trabalhar com automação, a gente começa a trabalhar um pouquinho de como fazer um troubleshoot. Então, quando eu clico aqui, por exemplo, pessoal, do lado direito aqui eu já consigo ver algumas informações. Por exemplo, eu já consigo atribuir para uma pessoa específica, né, para esse meu analista verificar. Eu consigo realmente deixar como novo, como ativo, como fechado, né? Eu consigo alterar a gravidade também. E aqui é as informações que a gente precisa, as identidades. E aqui embaixo eu consigo tanto criar automações aqui para você, que a gente vai abordar no segundo momento, ou eu consigo ver os detalhes completos. Nesse caso, pessoal, a gente vai abrir os detalhes completos para vocês verem. Então, abrindo aqui, primeira parte que a gente vê, é muito importante, é as identidades, ou seja, tudo que é arquivo, tudo que é processo, tudo que rolou naquele ataque de ransomware a gente consegue ver aqui. Então, realmente, qual que é os IPs, né, que realmente tanto de conexão de saída se tiver, ou da máquina de origem, a gente consegue ver aqui também. E aqui no meio, né, na linha do tempo, todo o passo a passo ali que a gente consegue ver o que aconteceu. Mas o mais importante que eu quero mostrar para vocês, pessoal, isso que é uma visão bem simples, é que aqui na parte esquerda a gente vai investigar. Olha a mágica que acontece, olha que bacana. Ele vai trazer a ramificação de tudo que aconteceu naquele ataque de ransomware, passo a passo. No canto direito a gente já tem a linha do tempo. Olha que bacana, se eu passo o mouse em cima, ele vai mostrando para mim a nossa linha de tempo, o que aconteceu, tá, pessoal? Vou dar um zoom aqui para mim, mas olha, ó, ele trouxe para mim meu usuário Rafael na máquina X, tá? Então na máquina X que realmente teve algum ativo aqui do WannaCry. Aqui ele já trouxe os arquivos, ele trouxe os files, então ele traz todo o passo a passo. Olha que bacana que fica a estrutura para vocês acompanhar ali todo o passo a passo, tá? E aqui em identidades eu tenho um resumão, não, eu posso passar o mouse em cima, ele vai me mostrando as identidades, tá? Então CMD, executou algum CMD por trás, então o IP aqui também, qual máquina também. Se eu tiver 100 máquinas, se tiver um ataque de movimento lateral daquele ransom, ele vai mostrar pra gente aqui. Então isso é muito importante a gente estar acompanhando aqui também. E por último, pessoal, para a gente fechar a nossa live, né, fechar realmente ali o bootcamp, a gente vai mostrar a automação que fez aquela máquina realmente ser bloqueada ali, sem a gente fazer nenhuma ação. Então, pessoal, a gente voltar aqui dentro do Ransom, no canto esquerdo, a gente vai em automações e antes a gente entrar da nossa automação, a gente vai te mostrar outras automações. Aqui, por exemplo, em Playbook Template, a gente pode ter várias outras automações, pessoal. Não fica limitada a Ransom, tá? Então, deixa eu abrir aqui
Olha aqui que bacana. Eu consigo, por exemplo, notificar quando o incidente é realmente fechado, ou seja, eu consigo fazer integração com Teams, eu consigo fazer integração com ServiceNow, né, para realmente notificar. Olha como bacana também. Eu consigo tirar o isolamento, né, daquele dispositivo também. Eu consigo também, né, fazer o bloqueio de URL, né, realmente ver um URL malicioso que o usuário clicou, automaticamente essa URL pode ser bloqueada também, tá? Eu consigo mandar lá para o meu Microsoft Teams, tá? Esse incidente, esse alerta com que a gente fala de adapt card, ou seja, eu posso ter ações lá dentro quando chegar, por exemplo, ó, o computador da fulana X pegar um ransom, você quer fazer o que? Isolar a máquina, mandar para, por exemplo, diretoria, mandar um SMS, né? Então você consegue ter ações lá dentro interativamente, tá? Eu consigo rodar um antivírus. Olha que bacana isso aqui, vocês podem arrumar já na empresa quando tiver um incidente, um alerta relacionado, por exemplo, um malware ali que a pessoa realmente clicou, baixou ali, você já pode ter aqui dentro do Sentinel para rodar um antivírus. Então, sem a pessoa saber, você já vai rodar esse antivírus e realmente fazer ali todo o escaneamento ali também, tá? E aqui o nosso que a gente usou realmente, ó, isolei, né, uma máquina do Microsoft Defender for Endpoint ali automaticamente. Então, pessoal, olha o tanto que vocês têm aqui de automações que vocês realmente conseguem fazer aqui. Consigo bloquear hash também, consigo fazer com a integração com Slack, então você consegue fazer algumas automações. Então aqui dentro, ó, em playbooks ativo, eu tenho isolado dispositivos, por exemplo, e aqui em isolar dispositivo vocês já podem ver, pessoal, ó, já foi com sucesso, tá? Então se eu clico aqui em cima, é um aplicativo lógico, ele vai trazer todo, olha que bacana, todo o passo a passo de que realmente ele foi feito, tá? Realmente ele faz a conexão do Microsoft Sentinel, ele pega ali os hosts, as identidades ali dentro do meu incidente. Se tiver um movimento lateral, ele vai pegar todos os dispositivos, tá? No caso que a gente pegou só o nosso, tá? E aí faz uma condição que realmente se for verdadeira ali, for um ataque de ransom, ele faz toda a parte de bloqueio aqui pra gente também. Então ele isola aqui. Para fazer essa configuração, pessoal, realmente, né, se vocês tiverem interesse, podem me chamar. Tem uma configuração específica, tem permissões aqui dentro que vocês precisam fazer, mas realmente é essa parte aqui. E só criar, pessoal, só criar automação ele não vai fazer, ele precisa de um gatilho, tá, pessoal? Então a gente vem aqui nas Automation Rule e faz esse gatilho, tá? Então basicamente a gente entrar aqui e falar, ó, quando você vai acionar pra gente, tá? Nesse caso aqui eu deixei todos, mas a gente pode, por exemplo, fazer alguma condição aqui e preencher, quando o título, por exemplo, conter, né, qualquer, por exemplo, vírus, ransomware ou qualquer outro nome aqui. E o que ele vai fazer para mim, tá? Ele vai fazer uma ação. E qual que é essa ação? Eu posso mudar, por exemplo, o status, a severidade ou rodar uma automação. Qual que são as automações? Bloquear o dispositivo, realmente a gente consegue bloquear ele ali através dessa automação ou pelo portal. Eu consigo bloquear o URL, né? Então eu consigo avisar o usuário via Teams, tá? Então aqui no caso a gente clicou aqui para rodar essa automação e selecionou a nossa automação que eu fiz. Então muito importante, pessoal, não adianta criar só automação, você precisa fazer um gatilho realmente para ela acontecer. Então a gente clica aqui e manda o apply ali para realmente salvar, tá? Tanto aqui, pessoal, aqui realmente a gente criou o gatilho, mas eu consigo vir cá em incidentes, tá? Eu consigo, por exemplo, selecionar incidentes aqui. Em ações aqui eu consigo também executar. Então, quando eu clico em executar o guia estratégico, aqui eu já tenho aqui o meu guia, a minha automação. E eu clico em executar e ele vai rodar novamente ali o isolamento ali de dispositivos, tá? Para fazer realmente a liberação desse dispositivo, pessoal, é só ir aqui, por exemplo, em Security, Device, e aqui dentro pegar o device realmente ali que a gente fez teste ou outro. Quando a gente pega esse device, pessoal, a gente consegue no topo superior e dá o release. Quando a gente fala Ransom, por exemplo, liberado, né? Limpeza concluída, tá? Então vamos falar que realmente ele vai demorar alguns minutinhos, mas o que ele vai acontecer? Ele realmente ele vai passar essa informação lá para o meu dispositivo e vai liberar para a gente conectar via via RDP pra gente, tá, pessoal? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá, pessoal? Então, foi um portal bem simples, configurações bem simples para vocês verem.
me chama lá no LinkedIn, sempre estou postando esse tipo de material também, de configurações de Azure e tal. Pode me chamar, fica à vontade. Mas o que eu tentei realmente passar para vocês conhecer o Defender Point, conhecer um pouquinho realmente do poder do Sentinel que ele tem ali dentro. E eu só tenho a agradecer aí realmente por essa jornada que está junto com vocês aí. Espero aí que vocês curtam aí o Bootcamp aí de Floripa. Qualquer dúvida a gente está à disposição também. Um grande abraço também, pessoal. Até mais para vocês, até a próxima também, pessoal. Até mais, abraços.